Bom dia, alma corajosa. Caímos aqui, tava com a Ana. Vou iniciar aqui de novo. Vamos ver se. Oi, Belzinha. Belzinha, se puder ficar, fica. Essa live é sobre maternidade. Vai ser bem especial. Tô aguardando aqui a Ana Dini chegar, né? Acho que a gente teve alguma questão aqui na internet. E ela. Caímos, travamos, sei lá o que aconteceu. Tudo bem com você, minha querida? Como é que estão as coisas em Manaus? A Bel Campos, amiga, uma ótima consultora também. A Ana chegou, vamos ver se agora... Vamos lá. Acho que agora vai. Agora vai. Vamos lá. De repente falou, de repente pausou e tudo sumiu. Travou, aí eu desconectei aqui e a gente começa de novo. Então, assim, agora, né, que vai ficar gravadinha mesmo. Bom, a gente tá com a Ana Dini. A Ana Dini, ela é doutora em educação. Né, eu tava comentando que eu tenho um carinho muito grande por ela, porque ela foi coordenadora de uma escola que os meus filhos frequentavam. E ela que lançou luz, né, em alguns pontos ali do desenvolvimento dos meus filhos e que pôde me trazer a possibilidade de caminhar nesse terreno chamado maternidade, né, Ana? Que é um terreno tão vasto e tão desafiador. Então, assim, tenho um carinho muito grande por ela, uma pessoa muito competente. E hoje a gente vai falar sobre essa bendita relação, né? Eu e meu filho e eu. Não do meu filho propriamente dito, mas dos nossos filhos, desse nosso campo da maternidade, da paternidade. Ana, seja muito bem-vinda, obrigada pela Obrigada, sua disponibilidade. imagina. Fica à vontade para se apresentar, falar de você e a gente começar a falar sobre esse tema dos filhos, dessas nossas relações. Tá, joia, Fabi, super obrigada pelo convite, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com você. Eu tenho realmente um carinho muito grande pela história que a gente construiu por meio do seu filho mais velho, né? Uhum. E história que se construiu realmente a partir de algumas questões muito próprias da maternidade, né? Que é quase que um estranhamento que a gente tem quando vai se vendo ali no filho, vendo as possibilidades que ele tem e de repente a gente não teve, né? E eu vejo isso com uma riqueza muito grande. Eu sou educadora há muitos anos e mais de 30 anos em escola, sempre dentro de sala de aula. Então, trabalhei desde a educação infantil até o ensino fundamental, com formação de professores também, mas a minha grande experiência é realmente nesse lugar de sala de aula com crianças pequenas, crianças de 7 a 10 anos, é realmente o meu maior centro de interesse e maior tempo de estudo mesmo, né? Mas por todas as escolas que eu passei, eu sempre tive como função também o atendimento das famílias. E isso sempre me intrigou muito, num primeiro momento, ainda sem ser mãe. Uhum. Me intrigava o seguinte, Fabi, o fato de que eu começava o ano e estava ali diante daquelas crianças todas e as via de uma determinada forma. Marcava a primeira reunião com a família me trazia histórias, Uhum. né, dizendo ali da criança, e eu voltava para a sala de aula e aquela criança já não era mais a mesma. E esse movimento de olhar em conjunto, que eu chamo realmente de entender a coisa de uma maneira sistêmica, chamava muita atenção. Porque, de fato, eu não conseguia mais olhar para aquela criança só do jeito que eu olhava. Uhum. Eu tinha um jeito a mais.
E isso me ajudava muito a compor a minha relação com ela, a ajudá-la a compor a relação dela com os colegas. Era como se eu sempre tivesse um outro ali, uma outra face. E a gente diz o tempo todo, né? Nós somos muitos, e as crianças também. Porque a gente é a partir do que aquele outro olha da gente. E constituir-se apenas com sendo quem você é a partir desses olhares, é também dever de educação. Então, isso me ajudava muito. Depois de, acho que já tinha uns 10 anos, 11, que eu estava como professora, enfim, é que eu engravidei e tive meu primeiro filho. E aí, o que, que acontecia? Eu sempre me vi muito estudiosa nas questões relacionadas à educação. Então, eu ia atrás, eu queria saber, eu queria entender como é que eu fazia melhor para aquelas crianças realmente avançarem, sempre num âmbito não só relacionado ao cognitivo, sabe, Fabi? A minha preocupação sempre foi muito grande nessas relações interpessoais. Eu via isso de uma maneira muito importante realmente de acontecer, como um conteúdo mesmo. E eu aprendi muita coisa, então sabia que eu precisava organizar um ambiente cooperativo dentro de sala de aula para que essas crianças realmente fossem mais elas mesmas, que elas pudessem ter liberdade de falar, de argumentar, de crescer emocionalmente, mas também cognitivamente, porque uma coisa está interligada à outra. E quando eu me via ali com um bebezinho, eu pensava, gente, eu não vou ter os pares. Eu não vou ter com quem articular o João. E como é que vai ser? Será que eu vou dar conta? E aí eu fui atrás de procurar entender como é que eu faria isso. Foi aí que eu conheci um trabalho incrível de duas norte-americanas, chamada Adele Faber e Elaine Maslich, num livro que se chama Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Como Ouvir para o Seu Filho Falar. Sim. Foi super importante, assim, quase que um divisor de águas mesmo relacionado à maternidade, porque eu já tinha tido outros divisores de água dentro da educação mesmo. E eu gostei muito do livro, mas pensei, nossa, é um livro realmente interessante, mas o João, que era meu primeiro filho, é muito pequenininho, ainda não dá para eu trabalhar com isso aqui, né, com ele. Deixei o livrinho ali. Só que eu passei a recomendar. Todas as reuniões que eu fazia com mães, eu falava, gente, lê o tal livro, lê o livro, lê o livro, lê o livro. E aí eu tive a oportunidade, isso já era em 2005, de, de orientar, de fazer a coordenação de uma escola de educação infantil bem pequenininha, que estava começando. E aí, nesse lugar, eu tinha um contato com as famílias muito insistente, assim, todos os dias, diário. Era diferente de ser professora. E aí, nesse momento, aconteceu que eu comecei a indicar o livro e as mães voltavam para mim dizendo assim: o livro é maravilhoso, mas não dá para fazer sozinha aquilo. Como que a gente faz para a teoria, né, agora? Exatamente. E aí eu Tira a teoria realmente e vem para a prática, né? eu me vi naquilo, porque era exatamente, eu tinha uma teoria que se aplicava à sala de aula e que dava muito certo, mas quando você vai para a maternidade, são outras coisas que estão em jogo. Aquilo ali é seu para a vida toda. A gente tem uma fala entre os professores, né? Quando a gente vê aquela situação muito difícil que ninguém está aguentando, a gente fala: olha, a gente está fazendo de tudo, mas a gente tem um limite. O ano que vem ele não é mais nosso Uhum. em relação à criança. Uhum. A maternidade é diferente, ele é seu para a vida toda. E aí uma mãe, uma linda, falou para mim: Ana, você já viu que tem as tradutoras do livro, elas dão formação. Por que, que você não vai atrás e dá uma formação para a gente? Foi o que eu fiz. Eu fui atrás delas, fiz essa formação. E elas, duas psicólogas extremamente generosas, terminaram a formação comigo e simplesmente disseram: agora vai. Inventa o que você quiser a partir disso que a gente está te dando. E realmente foi isso que eu fiz, Fabi. Eu inventei. Eu trouxe várias coisas relacionadas à escola. Eu acho que esse diálogo com a escola é imprescindível.
Sim. Então, eu dou para as famílias, o tempo todo a gente está falando de escola, porque é imprescindível que os pais saibam quais são as coisas que acontecem dentro da escola e, inclusive, as limitações que a escola tem, muitas, para tratar de determinados assuntos. Não porque fazem por mal, mas simplesmente porque não sabem, Não, mas aí né? é o papel de cada um também, né, Ana? A gente, na educação, a gente tem responsabilidades diversas, e aí cada parte vai ter que fazer a sua parte na educação. E a família, como você bem ilustrou, a família tem a criança para todo sempre, né? Então, muitas dessas responsabilidades ficam mesmo a critério, a cargo da família. Só que eu também entendo que na escola é onde a criança está fora, né? E ali ela tem outras possibilidades traz outros comportamentos, outras situações que aquilo é rico, inclusive para a família dar continuidade no trabalho dela dentro de casa. Como é que são duas instâncias diferentes, uma pública e outra é privada. E isso faz toda a diferença, né? Não vou dizer para você que a criança é uma num lugar e Não, outra em outro. Não é são sobre só isso, relações diferentes. exatamente. São construções um relacionamento diferente e um precisa do outro, né? Eu ajudo o meu filho a se ver de uma maneira mais ampla quando eu entendo que as coisas que acontecem na escola, inclusive, são de âmbito privado dele, né? Uhum, uhum. Ficou ali para o grupo. Então, é nesse sentido. Então, muitas vezes a gente tem uma ansiedade grande de saber o que está acontecendo na escola, e ir atrás de câmera, né? Querer controlar a criança lá dentro. E, de algum modo, ela precisa, com o passar do tempo, Espaço. falar sobre isso, querer compartilhar sobre esse espaço, desde que seja da vontade dela e não que tenha esse externo o tempo todo controlando, porque é um espaço que ele pode ser ele mesmo de um outro jeito, né? Com os pares. Então é uma relação bastante diferente, sim. E faz parte desse desenvolvimento, né? Como é que eu observo este ambiente e me coloco no mundo? Como é que eu observo da escola e me coloco aqui neste outro lugar? Amanhã eu vou estar na rua, eu vou estar sei lá, entre amigos ou no trabalho, e essa percepção, né, de quem sou eu aqui neste grupo é muito importante. É muito importante. Ela diz muito, e inclusive ela também estabelece um diálogo com quem ela é em casa, né? Porque Uhum. eu me vejo no grupo e eu volto para casa, eu saio de casa do grupo. É sistêmico, realmente, não tem como ser diferente. E, nesse sentido, também como mãe, a gente acaba se Com ressignificando. Porque o que certeza. Nossa. eu vejo uma ação do meu filho em relação aos colegas ou alguma coisa que ele traz, e eu me lembro de como isso aconteceu comigo e como a coisa foi encaminhada numa época completamente diferente de hoje, eu tenho a oportunidade de me ver de novo, de me reorganizar, me ressignificar. E esse aspecto, e talvez tenha sido a maior novidade dentro de tudo que eu recebi de presente ali, dessas Uhum. né, que eu construí. Porque eu entendo que a gente precisa cuidar de quem cuida. Então, Uhum. eu converso com mães, professoras, né, e teoricamente você diz direitinho como é que a criança está se comportando, o que está acontecendo, qual qual é o conflito interno dessa criança que a gente precisa ajudar a resolver. E aí você vai e começa a ouvir como é que as coisas estão sendo encaminhadas. E aí você se surpreende e fala, mas, gente, ela sabe. Por que ela está destacando, evidenciando a dificuldade da criança se ela já sabe qual é a dificuldade? Um Uhum. exemplo. Uhum. Porque ela não consegue fazer É, a mesma. Ela sim.
consegue aliviar dela mesma as dificuldades. Então, ela não tem como fazer isso com o outro. Então, é imprescindível que a gente cuide da gente, Uhum. para a gente cuidar do outro. Que a Ah, gente entenda, pode não, falar, pode terminar a sua fala. que a gente entenda algumas questões internas em termos de conflitos mesmo, né? Para que eu possa realmente dar o próximo passo e ajudar essa criança a entender. Caso contrário, eu vou Ai, dizer de novo para ela que ela está se repetindo naquele mesmo ponto. Porque a gente repete o tempo todo mesmo. com certeza. Então, e eu ia falar justamente desse ponto, né? Que para mim, a maternidade vem muito de encontro com isso que você está trazendo, que é olhar para mim mesma, né? Então, assim, bom, aí entra muito dentro do que eu trabalho mesmo, né? Com desenvolvimento humano, já falando de adultos, né? Porque meu público são adultos, mas e é por isso que eu chamo aqui no Instagram as pessoas que me seguem de almas corajosas, porque a gente precisa de uma dose de coragem para olhar para esses pontos que são de desenvolvimento nosso. E muitas vezes os nossos filhos, né, e eu me coloco nesse balaio aí, eles trazem as questões que eu preciso olhar enquanto mãe, para mim, né? Eu olho para mim, eu faço esse movimento interno, tanto para mim como para o meu sistema familiar, para o meu ambiente em casa, para o que está acontecendo naquele momento, e a gente vai ampliando, e o assunto realmente, o sintoma tá para falar daquilo. Obviamente, no ambiente da escola, a gente tem as questões também daquela instituição, né? Que aquelas crianças também trazem os sintomas que aquela instituição precisa olhar. Mas vamos lá, a gente tem um trabalho em casa, eu tenho um trabalho individual, porque é aquilo que me afeta, o que me afeta é meu e eu que preciso olhar, né? Eu até brinco, quando a criança está ali fazendo birra, se eu fiquei nervosa, se eu fiquei irritada, eu fiquei irritada. A birra é dela, a irritação é minha. E eu preciso olhar para essa minha irritação, né? Se eu explodir, eu entrei em uma crise de sei lá o quê, de raiva, a raiva é minha. Então, como é que a gente vai se desassociando para deixar com a criança o que ela traz? Eu fico com o que me afeta, né? E aí, dentro da escola, não trabalho dentro de escolas, mas eu imagino que se está acontecendo X casos aqui, assim, 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 é um tema ali daquela instituição, daquela organização. Estou fazendo um paralelo com o meu trabalho também dentro de empresas, porque às vezes a gente tem, por exemplo, vários casos na empresa, tá tendo muita crise de ansiedade, muita gente afastada por conta de determinado tipo de situação. Tem o problema da pessoa, que é algo que ela vai estar passando e atravessando por alguma situação, mas tem um problema sistêmico dentro da organização. Então a gente vai juntando esse quebra-cabeça, né? E voltando para a questão do filho, eu também vejo dessa forma. Eu até coloquei esses dias aí no Instagram que, para mim, a maternidade é uma oportunidade de tratar a minha criança como eu gostaria de ser tratada. Então, assim, Exatamente. o respeito, claro, né, gente? Quem é mãe aqui que está assistindo sabe que não é toda hora que a gente consegue estar com tanto amor. Mas, assim, na medida do possível, né? Entregar esse amor para essa criança que é meu filho, é minha filha, mas que de certa forma eu estou acalantando a minha criança interior também, que tem uma necessidade, né? Então, essa percepção da necessidade para daí fazer o tratamento da situação com a criança que é o seu filho é muito, muito interessante. E exige coragem, Exige. né? A Flávia até colocou aqui, né? Porque o tempo exige coragem mesmo, Fabi, porque o tempo todo a gente está lidando com coisas muito profundas, sérias e difíceis para a gente, né? E o quanto a gente confere, projeta, influencia a partir dessa percepção que a gente tem da gente mesmo, que nem sempre é tão positiva e às vezes até assusta,
né? Ela é um enfrentamento de questões que a gente nunca trabalhou e que a gente não teve esse nível de consciência que você está aí relatando, quando crianças, por parte dos nossos pais, por parte dos educadores de uma maneira geral, né? Questões socioemocionais que hoje estão super em alta e até de uma maneira, às vezes, meio É. banalizada, né? Elas não eram tidas como importantes, né? O que você sente ficava sempre mesmo para segundo plano. E as coisas, até como você colocou aí inicialmente na sua fala, quando você vê ali a birra, quando você vê uma situação difícil de controlar, e aí é que vem o ponto. O que você quer é controlar. É muito difícil para a gente olhar para essa birra. Outro dia eu estava conversando com uma mãe e eu trouxe exatamente esse aspecto, né? Porque ela me disse, sempre foi tudo tão tranquilo e a criança agora está diferente, tá fazendo mais birra, tá. Então, claro, você tinha até então um bebê e aí Uhum. é natural mesmo que o movimento seja outro, porque o poder dele, a força, a capacidade de entendimento de que há uma novidade ali em termos do meu papel no mundo, né? Eu começo a me perceber. Uhum. Então, peraí, se eu fizer assim, você reage dessa forma, ou reage da outra. Então, ele começa nesse movimento de crescer mesmo, e aí ele vai ter vai ter atitude diferente. E essas atitudes diferentes podem ser disruptivas, podem ser agressivas, podem ser muito assustadoras. E aí, o que eu disse para essa mãe? Veja isso como uma oportunidade. Como assim? Olha, quando você fica brava, quando você fica com raiva, não é ruim? Como é que você se sente? Como é que você cuida disso? Você está tendo a oportunidade de ver seu filho passando por isso e ajudá-lo agora, nessa idade tão pequena, a tomar consciência desse estado de ânimo. Então, é uma moeda. De um lado, tá de um jeito. Do outro é outra coisa, mas é a mesma moeda. Sim. É a mesma. Você não precisa temer, mas você precisa trazer isso à tona, você precisa trazer isso num lugar de consciência. Esse é o jeito que você fica quando você está com raiva, quando você está triste, quando você está frustrado. Vamos tentar descobrir o que é, porque eu também não sei o que você está sentindo. E esse movimento de reconhecimento, esse movimento de aceitação, quando você faz isso por uma criança, é porque você está conseguindo fazer com você. E aí entra o passo antes, né? Para ela conseguir, ela e nós, né? Falar, entrar em contato com essa raiva, desassociar da raiva, o primeiro grande passo é realmente eu não tenho controle sobre essa pessoa. Eu não tenho controle, não só sobre essa pessoa, mas sobre ninguém. Então, aqui, eu já preciso, enquanto mãe, fazer um esforço, um movimento imenso, que é abrir mão de uma expectativa que eu tinha de comportamento. Eu gostaria que o meu filho fosse assim, ele não está sendo. Então, aqui eu já acabei de me dar conta de que perdi, né? E aí assumir que eu não tenho controle disso, assumir que eu perdi, né? Neste pequeno movimento, eu perdi aqui, eu abro mão disso para poder entrar em contato com o que acontece comigo quando eu tenho raiva, porque aí eu me aproprio disso em mim e consigo sentar com meu filho e falar, então, aonde que você está sentindo essa raiva? Né? Igual eu lembro de umas situações com o Fabrício que eu falei assim, é difícil, mas se você prestar atenção no seu corpinho, você vai perceber que o coração começa a acelerar, às vezes a gente trava o dente, às vezes a gente fecha a mão, e você vai aos poucos ganhando consciência do que você está sentindo, do que está acontecendo no teu corpo, dos pensamentos que estão acontecendo na sua cabeça. E de novo, né? Você falou muito bem ali no começo, somos muitos, né?
Ilusão a nossa de achar que somos um eu sou Fabiane, isso. Não, tem muita coisa acontecendo em mim. E essa tomada de consciência, primeiro em mim, para depois acompanhar meu filho nos processos dele, né? Isso exige muita coragem, porque se eu não sei como eu me organizo, se eu não sei como eu me emociono, o que acontece comigo, como é que eu vou lidar com uma criança em frustração, com uma criança na birra, com uma criança triste? E muitas vezes o nosso papel é só ficar ali do lado observando, porque passa, né? Todas as birras passam. É aquela coisa, você não tem nem como ensinar nada com a criança se afogando, né? Você vai esperar mesmo passar, você precisa esperar passar. E aí é um outro ponto, desculpa, é um outro ponto importante também, né? Eu gosto muito de usar a palavra suportar. A gente não suporta a dor. Não. A gente não suporta o desconforto. E é por isso que na maternidade essas relações elas são tão intrucadas, sabe? Tem um atrito maior, porque assim, eu tenho várias expectativas em relação a uma criança e de repente eu tenho que abrir mão que aquele ser tem uma vida própria, tem desejos próprios e obviamente eu preciso orientar. Eu tenho que estar no meu lugar de mãe, só que o limite da autoridade, né? Eu gosto muito da sua fala sobre autoridade. Fala um pouquinho de autoridade também, tá? Em algum momento aí. Porque eu gosto muito da sua visão sobre autoridade. Porque assim, a gente precisa ter autoridade, tá, gente? Agora a Fabiane aqui, visão sistêmica. A gente precisa tomar o nosso lugar de grandes na relação, grandes. E as crianças no lugar de pequenos, que um dia vão crescer, mas vão continuar sendo pequenos, não mais crianças, mas pequenos, né? Então, assim, é papel dos pais educar, dar limites, orientar, direcionar, mas também eu preciso entender que existe um ser ali que vai ter as vontades próprias e vai ter que fazer algumas escolhas. Sim, você estava falando de expectativa. A gente tem uma expectativa em relação aos nossos filhos que ela se dá muito antes, inclusive, deles nascerem. Uhum. Tem aquela expectativa, e muitas vezes, de ter alguém que você não foi. Né? Às vezes eu tenho a impressão que isso está se perdendo, que não é mais assim. Quando eu vejo, tá lá de novo a expectativa. Né? Essa coisa quase insana de querer que o outro seja feliz. Né? Como se realmente a felicidade fosse um lugar que a gente chega e acabou. Então, a expectativa de ser feliz, a expectativa de ser completo, de ter tudo, de você preencher todos os pré-requisitos e pré-requisitos que estão na nossa cabeça. E, de fato, quando uma criança nasce, gente, ela é uma novidade para o mundo. Ela é algo que nunca existiu. Uhum. Ela é realmente algo que vem para romper com o que está dado. Ela não tem nada de comum. Ela é o extraordinário. E o que a gente faz com o extraordinário? A gente simplesmente vai tentando encapsular. A gente vai tentando trazer a forma. Para quê? Para que ela seja feliz. Sendo que a gente viveu até o presente momento sem ter encontrado essa felicidade do jeito que a gente fez. E a gente não tem coragem de abrir espaço para ela ser essa novidade. Para ela romper com as nossas certezas. Para ela romper, inclusive, com as nossas dúvidas. Que não é, né? Então, no momento em que isso acontece, eu realmente entro com uma autoridade que distrata, uma autoridade que destrói. Por quê? Porque eu quero que ela seja o que eu desejo. Eu quero quem eu tenho como expectativa. Eu quero que ela seja para o bem dela. Só que o bem do outro só pode ser dado por ele mesmo. Então, quando eu digo assim, eu estou fazendo para o seu bem, opa, o que você faz para o seu próprio bem?
Como é que você aprende a fazer para o seu próprio bem se o tempo todo tem alguém fazendo por você? E existe uma lenda, né? Assim, uma imaginação mesmo, de achar aos 13 anos que ela consegue. Não, ela consegue a partir do momento que você der esse espaço para ela. Ela consegue todos os dias, desde quando ela nasceu. Não tem uma virada de chave. Claro que é óbvio que uma criança de 3 anos tem um pensamento diferente de uma criança de 7, diferente de um adolescente, pré-adolescente ali de 13, é óbvio isso. Mas se eu não trabalhar com essa saída, esse olhar ampliado, com essa visão de mundo que faz escolhas desde muito cedo, que consegue dizer o que está sentindo desde sempre, que é contemplado nas suas necessidades, que não é julgado o tempo todo porque não era o que eu esperava de você. Se eu não fizer cedo, ele não vai chegar aos 13 anos fazendo, nem aos 18, nem aos 45. E a gente está vendo isso por aí. A gente vê que não conseguiram sair ainda de um pensamento egocêntrico. Mas, enfim, essa autoridade é uma autoridade que destrói, porque você realmente quer que o outro seja o que você deseja que ele seja. Você quer que ele tenha uma disciplina que é própria daquilo que você julga como certo e errado. Ninguém está aqui dizendo que a gente não tem que educar, que a gente não tem o que é certo, o que é errado, mas isso está relacionado com valores, com princípios, e é isso que a gente tem que destacar na educação, e não a pessoa, mas o valor, o princípio, o que a gente tem ali como construção de vida, como ação, como resultado, e é nesse sentido o que eu vou fazer? Eu vou liberar essa criança para ela ser, pensar e existir por ela mesma. Exato. Vou ouvi-la, eu vou saber dela qual é o movimento aqui que está acontecendo, por que você está pensando desse jeito, e eu vou me espantar com o que ela vai me trazer em termos de pensamento. E no momento em que eu me espanto com esse tipo de pensamento, eu também estou ali vulnerável a mudar de ideia, a mudar de postura, a entender o mundo de uma outra forma. E aí sim, a gente pode ter um mundo, não vou nem dizer melhor, mas diferente do que o que a gente tem hoje. Claro, o que eu vou ter é uma repetição do que a gente tem. Não tem como ser diferente. Então, a autoridade dos bons tratos é a autoridade que permite que o outro seja, pensa e exista por ele mesmo. Em nenhum momento, sem quebrar essas questões que estão relacionadas aos valores, aos princípios. Esses todos têm que ser construídos desde muito cedo, porque a gente já tem, né? E ninguém vai quebrar isso, mas eu preciso realmente dar a oportunidade para que essa criança tenha um diálogo com esses princípios e valores. Caso contrário, ela vai obedecer por um período por medo, porque obedece. Então, o que eu quero? Eu quero que meu filho fale a verdade. Por quê? Porque é importante falar a verdade? Qual é a importância da verdade? Ou porque ele me respeita, ou porque ele está me obedecendo. Ele tem que falar a verdade porque é um combinado. Tem famílias que falam assim, é um combinado, ele sempre tem que falar a verdade para mim. Até quando? E o que é a verdade, né? A gente fala a verdade o tempo todo, em nenhum momento a gente faz uso de uma maneira diferente, que não é verdadeira, nem sempre é verdadeira, justamente vai dizer para uma pessoa, por exemplo, que está numa situação super difícil, uma outra realidade mais difícil ali naquele momento, um senhor que de repente está passando por uma situação de saúde super séria, delicadíssima, e de repente tem um netinho ali que sofreu um acidente, você vai dizer que sofreu naquele momento? Não, você não vai manipulando, você não vai organizando as coisas de modo a acolher as pessoas. Então, a verdade, ela também é circunstancial, não dá para tratar assim. E quando eu digo certo e errado, verdade, mentira,
Esses É, opostos, né? Essas dualidades. Está muito difícil. A gente tem, né, é, a base toda do trabalho que eu desenvolvo é a partir da linguagem, né, é a comunicação realmente. E nós temos na nossa comunicação essa questão dual muito forte. Uhum. Impossível eu falar alguma coisa e o outro na mesma hora não ir para uma resposta, Uhum. tentar ajustar, tentar polarizar mesmo, Uhum. né? É automático. E não vai ser diferente em relação aos nossos filhos. Então a gente precisa cuidar mesmo da forma como a gente encaminha as coisas. E essa é uma função que é muito. É natural, né? Do ser humano, principalmente de uma partezinha interna nossa chamada ego, que precisa, tem essa necessidade de classificar, de pegar isso que você está falando, eu vou encaixar aqui. É como se a gente internamente, né, pensando nessa estrutura ego, o ego precisa se localizar, colocar isso aqui como certo, como errado, criar referência, desenvolver determinados repertórios para ele garantir a sobrevivência, porque a função principal do ego é essa, garantir a sobrevivência, tá? Só que nós não somos só o ego. Nós Não somos mesmo. só, a gente tem muitas outras partes e tem muitas outras coisas que não têm explicação. E é por isso que eu trago, né, essa questão do a gente não suporta. Quem que não suporta essa falta de explicação? Quem que não suporta que as coisas não estejam caminhando como eu gostaria que estivessem? Quem não suporta essa função ego, então ele interfere o tempo inteiro. E uma coisa que você trouxe que para mim assim é crucial é essa obediência, né? Para mim, eu falo muito isso inclusive com os adultos que eu atendo, né? Crianças obedecem, adultos tomam decisões. E aí, as crianças obedientes, elas não têm só 5, 6, 10 anos. As crianças obedientes têm, às vezes, 50, 60 anos e não aprenderam a tomar decisões. Não aprenderam a se desenvolver, né? O que é desenvolvimento? A palavra desenvolvimento vem de sair do envolvimento. Então, se eu tenho um filho, né, ali, uma criancinha na minha frente, ou sou uma educadora, enfim, e eu tenho a oportunidade de, como você trouxe, né, dar o espaço para essa criança se experimentar. É um espaço seguro. Eu tô aqui, eu adulta, tô acompanhando, mas eu também tô de olho no como ela se desenvolve, ou seja, como é que ela sai da minha dependência, como ela descobre os caminhos dela que vão ser completamente diferentes dos meus, mas ela tem a oportunidade de fazer por ela. À medida que eu vou ensinando uma criança, criança mesmo, né? Pequenininha, a fazer isso por ela, com certeza essa criança, quando crescer, ela já sabe o caminho. Aí ela vai. Ela já está menos, ela tá menos suscetível à opinião das outras pessoas, se eu vou agradar, se eu não vou agradar, porque ela não tem mais necessidade de obediência. Ela vai ter algumas, porque, né, estamos todos em desenvolvimento. Sim, e ela aprende a ter a opinião, a tomar decisões. Sim, a Sabe? fazer as escolhas. Porque Exatamente. assim, né, para quem não sabe, o mundo adulto exige escolhas, né? Esses dias não, Ana, no Halloween do ano passado aconteceu um negócio muito interessante. A Lívia quis montar a fantasia dela, né? Você conhece minha filha vai fazer 7 anos agora, super criativa. Teve festinha lá na escola, ela falou: mãe, não quero que você compre nada, porque eu vou montar minha fantasia. Então ela ficou uma semana lá, revirando guarda-roupa, mexendo em roupa e fazendo um monte de coisa. Montou a fantasia dela. Chegou lá na festa, tava toda animada, né? Aí quando eu fui buscar ela na volta da escola, ela entrou no carro com uma cara meio murcha, assim. Aí eu falei: e aí, filha? Não foi boa? O que aconteceu, né? Como é que foi a festa? Não foi tão boa quanto eu esperava. Aí eu falei: por quê? Ah, porque as meninas foram todas de Wandinha, só eu que não tava de Wandinha. Aí eu falei assim: mas vocês combinaram de ir todas iguais?
Aí ela falou, combinamos, mas eu não queria ir. Eu quis ir com a minha fantasia. Aí eu falei, então, esse é o preço da autenticidade. É ok. Você lembra de como que foi construir sua fantasia? Você lembra do que você estava sentindo, né? Que você estava empolgada, que você foi pesquisar as coisas, vasculhar lá? Você lembra dessa sensação? Não foi legal? O que que você sentiu? Eu tava gostoso. Então, tava gostoso. E você bancou e diferente. Você falou para as meninas, eu não vou vir de Wandinha, eu vou com a minha fantasia. Então, assim, eu estou escolhendo algo, só que toda escolha tem um preço. E tá tudo bem. Elas não estavam se divertindo de Wandinha? Estavam se divertindo de Wandinha. E você se divertiu na construção da sua fantasia. Então, assim, trazer, eu não sei, né? Porque eu também sou meio doida, não sei nem se esse é o momento de trazer uma realidade assim. Mas eu confio que ela tem a mãe certa. Eu confio que ela tem a mãe certa. Então, assim, é o preço. E fazendo esse paralelo para a nossa vida adulta, é o que falta. As pessoas não sabem escolher. Elas têm Não, medo de se posicionar. Por quê? Porque é muito mais fácil continuar na postura infantil de que alguém vai fazer por mim. Alguém exato. vai, escolher, todo mundo vai de Wandinha, então eu vou também. Todo mundo tá fazendo isso aqui, então eu vou fazer também. Então, assim, esse crescimento que vai muito além de sair da fase da infância e chegar na fase adulta, né? Porque, por exemplo, eu trabalho só com adultos. E eu vejo a dificuldade que é de fazer esse movimento, de deixar de ser criança, de deixar de ser obediente para fazer escolhas e pagar o preço daquela escolha, porque sempre vai ter um custo. Inclusive, quando a gente deixa a vida levar. Quando a gente é Exato. obediente, também vai ter um custo. E a única coisa que eu entendi até agora é que uma hora a conta chega. Uhum. A conta vai chegar. Exatamente. E é interessante essa história que você traz da Lívia, né? Porque o tempo todo, de algum modo, a gente tem a oportunidade de tentar, né? E nem sempre você é autorizado a fazer, Uhum. né? O que você poderia ter feito? Puxa, nossa, e aí, mas você deve ter ficado muito chateada mesmo, porque se elas combinaram, mas não, você insistiu, né, que aquilo Foi ali uma tinha escolha. sido dela. Só que quando ela fez essa escolha, certamente ela não tinha a dimensão do que ia acontecer, Claro. né? Porque uma criança de 7 anos não consegue antecipar desse jeito, né? Ela pode tá todo mundo combinando, todo mundo falando, vamos, vamos, mas na hora H é que a coisa pega mesmo e ela sente. E é claro, entrar em contato com essa frustração e suportar a frustração da Lívia em relação ao ocorrido É. é a mais difícil da história, Fabi. É a parte mais Aí eu não falei da minha parte, mas obviamente eu, enquanto mãe, falei, caramba, tipo, foi por água abaixo tudo que ela, sabe, aquela alegria toda que eu vi em casa correndo para lá e para cá, pegando trapo para lá e para cá para se montar, é como se tivesse ido pro ralo, assim. Mas a gente precisa suportar. A maternidade cobra também esse lugar de sustenta, que é o difícil. movimento do outro, é a escolha do outro, e você apoia. Então, como que eu posso apoiar? Dentro do que eu julguei, né? Que E estava certo. tantas outras coisas que ali podem ter acontecido, porque no momento em que ela chega, talvez ela não tenha dito antecipadamente, eu não vou de Vandinha, Não, até eu talvez tenha, mas sabia. ninguém tinha isso como expectativa. E quando ela chega, todo mundo ali, e ela diferente, o que foi dito para ela? Como é que ela foi recebida? Tudo isso, de algum modo, já está ali construindo, né? E a gente precisa tomar um cuidado muito grande nesse discurso que a gente tem, porque tem um discurso anterior, que é dessas amigas, Sim. né? Que um momento ou outro conflitar com o que a gente está dizendo, colocar mais pilha e, inclusive, gerar até uma reação da criança do tipo, essa minha mãe não me entende, Isso. né? Porque Isso. eu entrei em contato com uma coisa muito maior. Foi. Ela Eu não. não
Eu cheguei, exato. estava todo mundo diferente de mim, né? Porque Uhum. eu não sou mais a diferente. Quem está diferente é todo mundo diferente de mim. Então, e como é que eu lidei com isso? Né? Também, nossa, deve ter sido um impacto para você chegar e ver um monte de Vandinha Isso. ali. E aí eu vou até pegar essa sua fala, porque assim, no meu caso, né, eu tô trazendo isso porque de repente vai ampliando o olhar de quem estiver assistindo também. E, gente, coloquem aqui o que vocês fariam nessa situação, porque cada um faz aquilo que dá conta na hora. E só uma coisinha antes de você continuar. Isso é muito legal, porque não tem erro. Né? Exato. Você diz, não sei nem se eu acertei, se eu errei. Eu tô aqui trazendo mais um modelo de fala, mais uma possibilidade, mas tanto no seu caminho quanto no meu caminho, existe um respeito pela Lívia. Com Desde que certeza. você assuma esse respeito, você pode ter vários caminhos, não é fechado, não é uma técnica, né, de tem Não, que falar assim, isso não existe, mas eu preciso entender o princípio, sim. que é o respeito pelo outro. E aí, uma coisa que eu uso muito com eles, quando eu consigo, porque, de novo, né, somos humanos e uma hora sempre escapa, é a questão da pergunta. Essa pergunta, como você se sentiu? O que que aconteceu? Né? Eu não trago do tipo. Eu procuro não trazer, vou até corrigir a fala. Eu procuro não trazer a minha percepção. Por exemplo, nossa, você deve ter se sentido mal, ou você ficou chateada com isso. Eu não procuro trazer assim, porque aí eu já estou colocando a minha percepção, entendeu? A minha chateação, o meu movimento. E aí eu procuro ouvir o que ela tem para dizer. O que aconteceu? Como você se sentiu? E aí? E quem que falou isso? E como que foi? Porque aí ela vai me contando a história a partir da experiência dela. E aí, a partir da experiência dela, pode ser que eu venha com um input de apoio, né? Ah, então se foi assim, você deve ter ficado desse jeito. Então, é essa condução que só o adulto consegue fazer. Todas as vezes que tem conflito lá em casa, porque lá em casa que o bicho pega, né? É assim? É a Fabiane adulta que tá apoiando? Não. Por quê? Porque tem momentos que a minha criança ferida entra em ação. E aí eu vou para um abraço. Ai, filha, que triste que você ficou, que não sei o quê, né? Cada situação é uma situação. E é isso mesmo, a gente Cada precisa lugar é um lugar. ter esse respeito, né, e entender que cada lugar é um lugar, cada situação é uma situação. Tem pessoas que, quando a gente faz muitas perguntas, também se sentem atordoadas e não conseguem lidar Sim, com. Então, que é mais fácil mesmo você simplesmente dizer de novo o que a criança está dizendo, né? Ah, então você está me dizendo que todo mundo estava de Vandinha e só você estava com uma fantasia diferente. Isso é suficiente para a criança também poder e falar, né? Então, vendo de novo a cena com outra sensação aqui dentro, né? Não misturada com o momento. exatamente. Então, assim, realmente não é uma técnica, né, de como falar para o seu filho ouvir. É claro que a abordagem traz várias frases, várias possibilidades e tudo mais, mas eu preciso realmente ter muito claro, e aí eu digo, né, que de algum modo o que a gente faz quando a gente resolve entrar num curso para pais, enfim, mães, é para a gente realmente pensar junto sobre os princípios, as crenças que a gente tem sobre criança, sobre educação, sobre o que é ser mãe, sobre o que é ser pai, sobre o que é ser uma família. Quando a gente entra em contato com todas essas questões que estão relacionadas àquilo que a gente crê, né, e que talvez a gente ainda não tenha entrado em conflito, porque muitas vezes a gente não entra em conflito com as nossas crenças, a gente passa uma vida ilesa, não é todo mundo, né? E aí no momento em que a gente vê outras possibilidades,
a gente pode suspender essas crenças momentaneamente, vivenciar uma situação diferente aí a partir de algumas falas, de algumas questões que eu trago ali como possibilidades mesmo, testar, ver como eu me sinto e aí, então depois voltar e assumir, puxa, não, realmente essa crença vale a pena. E aí eu vou encarar isso de uma outra maneira. Caso contrário, viver sempre de modo meio adormecido, porque é desconsciente. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente também colocar as coisas nesse lugar de discussão, de compartilhar, de entender que não tem só um caminho. Gente, as crianças são inteligentes, é o que elas mais. Então, elas não vão responder sempre do mesmo jeito a tudo que a gente traz. Hoje, a Lívia respondeu dessa forma, amanhã ela pode estourar. Nossa, mas eu sempre conversei com ela assim e deu certo e agora não tá dando? O que que aconteceu? E é isso. Uhum. Essa live, assim, a gente veio falando de filho e maternidade, esse campo todo aqui, mas também daria para usar aquela hashtag não é sobre maternidade, não é só sobre maternidade, é Exatamente. sobre a relação com a vida, né? Com como a gente percebe o outro. E assim, Exatamente. isso para mim é uma visão que eu tenho já. Eu me peguei com essa percepção já antes mesmo de ser mãe, né? A criança é um outro ser com muitas possibilidades e assim, eu sempre vi a criança com um olhar de respeito. Aquela criança tem uma inteligência, tem um porquê. Todas as questões que elas trazem têm algum fundamento que talvez eu não compreenda, mas ela tem um porquê, né? Então, assim, falar, sabe? Aquela coisa de. Eu lembro, assim, de eu criança, tá? Tipo, 12, 13 anos, um pouquinho mais velha, ver uma criança menor e aí ouvir algum adulto falando: ah, não sei, na volta a gente compra, depois a gente vê. Aquilo me irritava, porque eu sabia que aquele adulto não ia na volta comprar, não ia ver depois nada, tava só ganhando um tempo. E essa ludibriação, essa. Gente, isso sempre minou, assim, meu interior. Então, assim, mesmo antes de eu ser mãe, eu já tinha essa sensação de fala a verdade assim, seja honesto com você e com ela, não engana. Então, assim, para mim, isso sempre foi a base da minha relação com as crianças, né? Sobrinhos, festinha que eu ia, sempre assim, conversa, fala, isso dá, isso não dá. Agora nós vamos parar, agora nós vamos embora. Mas é algo real. Não, não vou comprar isso agora a gente não vai comer isso. E eu tento fazer isso com os meus filhos, porque eu me sentia agredida enquanto criança quando alguém fazia isso comigo. Então, assim, aí, isso é uma coisa interessante também. O que que acontecia, né, com você que está ouvindo aqui a gente, quando você era criança, que te incomodava, que te machucava e que você não quer repetir, mas Exatamente. você não vai repetir por causa de uma briga ou porque você quer ser melhor do que alguém. Você não vai repetir porque você está enxergando aquela criança como um ser humano. E esse ser humano É, quer ser respeitado, né? é Muito isso. isso. Você está falando que eu estou pensando um monte de coisa. Realmente, eu acho que tudo começa mesmo lá atrás, né? É como você se viu, como você se percebeu, como você viu em volta mesmo. Essa questão de você dizer, depois a gente compra. Muitas vezes é esse o adulto que vai dizer, você tem que dizer a verdade para mim. É. Né? Como é que eu posso dizer a verdade para você, mãe, se você tá mentindo para mim toda hora? Tem muito adulto, muita mãe, muito pai, muito professor, enfim, adulto mesmo, que não percebe onde está o problema. E talvez a gênese, assim, de perceber onde está o problema esteja relacionada, assim, o reconhecimento disso esteja relacionado com o fato da gente se perceber mesmo, ter uma lembrança muito clara de quando a gente era criança. Né? Essa pergunta que você faz, o que te incomodava quando você era criança, talvez seja um caminho muito fértil mesmo
para a gente tomar a consciência de que, puxa, não é o melhor jeito mesmo de eu falar, porque afinal de contas isso não vai me levar a conquistar com ela a confiança que eu estou dizendo que eu quero ter, Uhum. né? E realmente a gente faz porque a gente acha que tá certo. E a gente só acha que tá certo por quê? Porque a gente fizeram assim com Foi a assim gente. que eu aprendi. E Jeito. aí é o risco da vida adulta, né? E o risco do ego. Porque depois que o ego aprende a se defender de algo e viu que aquilo funciona, a gente só vai fazendo igual, sem entrar em Isso, contato. E de novo, por que que eu chamo os meus seguidores, as pessoas que me acompanham de almas corajosas? Porque a gente precisa ter coragem para questionar se o que eu estou fazendo está certo mesmo, para poder sentir o que é que lá no fundo, qual é a ferida que eu tenho, por que que eu estou fazendo assim, né? E mudar depois. E essa mudança também vai exigir outro tipo de coragem. Será que eu vou dar conta de fazer de um jeito completamente novo? exatamente. E aí é o tal negócio, a gente volta, né, para a questão da maternidade. Realmente, ter um filho, lidar com ele diariamente, enfrentando com coragem as dificuldades pelas quais ele passa, as tristezas que eventualmente ele traz, as frustrações, realmente é uma forma da gente se ver de novo, né? Uma forma corajosa de se ver de novo. Com É, certeza. não tem como escapar disso se a gente tiver consciência e disposição mesmo, né? Não é fácil, mas é muito gostoso por outro lado. E você tem a oportunidade disso diariamente. Se não deu certo agora, hoje, como você mesmo disse, não é todos os dias que eu consigo. Não, ai, quem dera. Quem dera Você se tudo tem que eu tô falando aqui eu conseguisse fazer todas as vezes. uma nova oportunidade amanhã, porque vai acontecer de novo. Às vezes dá, às vezes não dá, às vezes eu chego perto e volto pro padrão. E esse é o processo da vida, né? E aí eu queria pegar aquela sua fala sobre a expectativa da felicidade que a gente tem, porque vejam bem, se não é fácil para a gente, não é desumano exigir dos nossos filhos que eles sejam felizes. É Ou ter muito. uma. Não é exigir, mas ter essa expectativa, porque as crianças amam demais e elas percebem que elas têm que ser boas, elas têm que fazer, elas têm que mostrar para os pais que estão bem, para que os pais fiquem bem. E aí, na visão sistêmica, isso já é uma baita de uma inversão de ordem, né? Quando a gente fala da segunda ordem do amor, que é a hierarquia, o meu filho tem que me mostrar que tá bem para eu ficar bem? Opa! Não, Não, e o tempo ao todo, né, contrário, Gabi? eu fico bem com o meu desconforto para que o meu filho possa ficar bem com os desconfortos dele, né? Tem até um exemplo bem rapidinho, né? De um dia que eu tava com dor de cabeça e aí eu tava deitada lá na cama, né? Tudo no escuro e tal. Aí a Lívia era até menorzinha. Chegou, passa a mão assim, ai, mamãe, deixa eu cuidar de você, né? Tá doendo, e pôs a mãozinha assim. Aí, gente, é aquela hora que assim exige demais, porque além da enxaqueca em si, né? Além da dor de cabeça em si, você voltar, eu venho pro meu lugar adulto, eu percebo em mim a minha criança carente. Que sedução que é alguém cuidar de mim. Que sedução, né? Sentir um amorzinho, uma mãozinha ali perguntando se eu tô bem, se ela pode cuidar de mim. É uma sedução. E eu percebendo isso, eu respirei, virei para ela, falei assim, filha, eu tô bem, essa dor é minha, vai passar e vai lá na sala brincar, vai? Do tipo, vai cuidar das suas coisas, que eu fico com a minha dor. E é uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, também num momento desse, Fabi, é, de, de, de acolher a necessidade da Lívia de cuidar, né? Obrigado. Porque Que gostoso, obrigado. Mas aí é que mora a diferença da postura eu, sistêmica, né? é, Como é que eu respondo?
Eu respondo isso de um lugar respeito sua chegada, mas eu te libero para você ficar na sua vida. Ou eu me entrego para isso e falo, ai, cuida da mamãe que tá doendo tanto, dá um beijinho aqui, faz por mim. É num lugar de exagero, né? Que aí muitas vezes a gente rompe com tudo. Eu acho que vale até a pena. Nossa, olha, sabe como você me ajuda? Me traz um copo d'água que eu vou e depois vai brincar, porque existe uma necessidade também do Fazer algo. outro de cuidar e de fazer algo. E quando eu tiro isso, eu vou também dizendo que não precisa, Uhum. existe um risco aí, né, de É que perda sempre tem um mesmo. impacto, né? Você tem o tempo todo que lidar realmente com essa é, com esse com essa retirada de amor e esse cuidado de amor, né? Você não pode tirar tudo, não pode dizer que não precisa, que não tem necessidade dela Sim. estar, porque senão ela se sente mal também. É o que ela pode dar de melhor para você naquele momento. E É a muito dica é observar o fenômeno, né? exatamente. Você falou qual foi, o que que aconteceu. Por isso que esperar e esse suportar é tão importante. Às Porque eu vou vezes estar ali com os olhos abertos para o que está acontecendo e não para o que eu gostaria que acontecesse. vai depender também, Fabi, muito da personalidade de cada um. Né? Então, para uma criança, por exemplo, que realmente tem essa necessidade de cuidar do outro, independente de ser a mãe dela, né? No Uhum. momento que você diz, vai, é quase que você dizer para ela, olha, eu não preciso de você e, né, não tem. Como Não, percebeu, como que percebe. que não tem isso, né, dado, nossa, tá tudo ótimo, tô bem aqui, livre, não vou, e vou ficar mais livre ainda agora com essa, Uhum. com essa liberação, né? Então eu acho que a gente precisa também cuidar dessa personalidade de cada um, Uhum. porque quando a gente não olha para isso, é o que você falou, é observar mesmo, é atentar para aquilo, para a gente não descuidar de que uma ação generosa, uma ação, porque hoje é para você, e tudo bem, eu entendo a questão da hierarquia, mas ela não tem como fazer isso com um estranho, ela só vai poder Uhum. cuidar neste Neste momento. Uhum. é com você que ela vai aprender a cuidar. E se ela não puder cuidar de você num primeiro momento, ela não vai transferir isso para as outras pessoas. Então Uhum. eu preciso tomar cuidado com esse lugar mesmo de afastamento, né? Eu vou dar, eu quero sim, eu quero a sua presença aqui para mim é muito importante Uhum. e vai sempre, né? Aí essa questão você pode me ajudar a pensar aí melhor até, porque mesmo com toda essa situação da hierarquia, eu entendo que eu não vou ficar longe dos meus pais, eu não vou deixar de querer saber dos meus pais, de querer cuidar deles, não por uma questão de necessidade, mas por amor. Simplesmente Uhum. por amor. Aí, nesse ponto, o que o Bert Hellinger, né, a visão da constelação traz é que, assim, é um amor que adoece ou é um amor que fortifica, Sim, né? claro, sim. Porque, assim, isso, por isso que é tão delicado, porque, assim, e é por isso que a gente olha o fenômeno. Porque, assim, a mesma situação, pegando o exemplo lá da dorzinha de cabeça da minha filha lá que veio me cuidar. A mesma fala num dia tem um efeito, em outro dia é outro efeito, porque a vida ela segue em movimento. Aquela pessoa ela está em movimento. Então, assim, o que a gente olha é a postura interna. Então, assim, a postura interna de eu fico bem com a minha dor, eu dou conta, mas obrigada, você tá aqui, entendeu? Sim, você fortalece, mas fica com o que é teu e deixa o outro com o que é dele. Esse limiar, ele não é racional, né? De novo, né? Como tudo que a gente tá falando. Eu tô aqui, você está falando e eu estou pensando até que ponto, até pela experiência que você tem, a gente tem medo de criar essa dependência do filho em relação a gente.
Eu já vou colocar esse limite, isso não é seu, isso é meu e eu dou conta. Uhum. E aí você ali, Mas e não é isso aí que você está trazendo é muito importante, porque assim, não é um limite ditado, é uma tá. coisa sentida, porque assim, Isso, quantas isso. famílias a gente não percebe? Vamos pegar um caso de separação, que é um caso bem Tá, clássico. Ah, meu filho não quer ficar com o pai, ele não quer ir visitar o pai. Eu falo, não, mas hoje é dia do seu pai, tem que ir, não sei o quê. Não, o ditado, o dito, oh, quer mais que um mandato judicial que o pai vai ver o filho lá de cada 15 dias? Tá explícito, tá escrito, tá falado. A mãe arrumou a mala, pôs ali pro filho passar o final de semana com o pai e chega na hora a criança não quer ir. O que a gente percebe nisso tudo? Existe um movimento interno na família, inconsciente, de eu não vou deixar minha mãe sozinha. Eu não vou trair minha mãe. Ou minha mãe não vai suportar ficar sozinha. uhum. Ou o quê? Entendeu? Por isso que, assim, existem N respostas para várias situações e até para a mesma situação, a depender do filho, a depender do momento. A mesma criança pode apresentar. A gente apresenta mudanças de comportamento para determinadas situações. E, Então, assim, é muito delicado, assim, porque não tem realmente uma regra. realmente perceber cada um, quer dizer, quem precisa ser liberado, né? Quem precisa dessa autorização explícita ser liberado, e quem, de repente, se eu liberar dessa maneira, essa pessoa larga a mão de tal modo que é capaz até de largar a si mesmo, porque fica sem esse vínculo, né? Existe, Hum, sem dúvida nenhuma. Então, é. é muito sutil. E é, de novo, não tem mesmo receita, não é uma coisa pré-formatada, mas a gente precisa olhar para a gente o tempo todo, olhar para as crianças, entender como cada um se movimenta, e entender, puxa, se movimentou. Outro dia a gente também estava conversando sobre isso, né? A reação diante de uma situação que te causa dor é sempre a mesma? Não, depende muito, inclusive, da pessoa que está ali relacionada naquilo, ou a coisa, né, o que aconteceu de fato. A dor pela morte é uma, a dor por ter perdido algo que você queria é outra, né? Você vai reagindo de maneiras diferentes de acordo com as pessoas que estão ali à sua volta e você precisa ir experimentando. E eu acho que para a criança poder experimentar tudo isso é muito importante. Então, quanto mais a gente puder explorar, e até nesse lugar de pergunta, né, mesmo que você fazer ali, eu tô, nossa, você está aqui, você está preocupada comigo, né? E por que essa sua preocupação? Uhum. De repente, Sim. você me deu esse carinho, eu também quero fazer desse jeito e eu me sinto bem, eu não estou presa a essa sua dor, né? De repente ela não está mesmo, né? Mas a gente É, já é, cria. é a história da moeda que você trouxe. A moeda é a mesma, ou seja, é a mesma situação, só que a postura interna, como eu pergunto para interagir, para validar, para me perceber, para acompanhar o outro no processo dele, ou eu pergunto para interpretar, para ter uma resposta e saber o que eu vou fazer, né? Muda completamente o cenário fenomenológico. E E eu esse brinco que assim, esse fenômeno acontece na vida, no dia a dia. eu fico pensando, uma pessoa com dor de cabeça, o que mais quer é silêncio. E ninguém ali em cima. Eu, pelo menos, se tiver assim, não precisa fazer nada por mim, por favor, me deixa. Só me deixa aqui quietinha que tá tudo bem. Exatamente. E é muito. Ai, gente, é muito rico. Isso aqui dá um curso, né, Ana? Não dá, claro que dá. Dá um curso assim com várias vivências, com vários exercícios, É vários muito casos. gostoso. E E uma coisa que eu acho muito importante é a gente entrar nesse lugar de autopercepção, porque uma coisa que eu trago bastante é assim: tudo que acontece na nossa vida é alegoria, assim, sabe? É frufru. O que importa, no final das contas, é como você se sente.
E fazer esse movimento para olhar para dentro já é uau, né? Porque tudo que a gente escuta, lê, ó, você vê um noticiário, você assiste um filme, você lê um livro, a gente está aqui falando, né? Quem está assistindo a live, escutando a Ana, me escutando, já está cheio de interpretações e falas e conclusões a respeito do externo. Uhum. Agora, em mim, então vamos lá. Em mim, como eu me sinto quando eu escuto isso? O que o outro fez ou deixou de fazer é assunto dele, mas como eu me sinto. Aí é o meu trabalho interno. E é por isso que exige tanta coragem, né? Porque a gente precisa olhar para algo que não tem resposta, vai ter que investigar. Vai ter que parar, suportar o não saber, porque olhar para si, a gente não tem as respostas, a gente vai buscar as respostas. E às vezes, né, Fabi, a gente tá ali, nossa, então é isso. De repente vem uma outra situação parecida, um comportamento Olha, completamente diferente. Meu Deus do céu, e agora? a semana passada, eu vou compartilhar essa aí, eu acho que depois a gente já tem que até encerrando, que eu já nem sei quanto tempo já deu de live. Mas a semana passada eu estava indo para um treinamento na Zona Sul. Aí eu tenho que pegar, né, sair da ligação leste-oeste aqui para pegar 23 de maio. E aí eu entrei na fila ali dos carros, que fica aquele monte de fila para fazer a curva, e eu lá no trânsito, esperando. Aí sempre vem os espertos, né, do lado para jogar o carro para cortar todo mundo. E, gente, foi muito cômico. Foi cômico, devia virar cena de filme. Porque eu estava no carro, ouvindo um mantra nesse dia, né? Tem Bem a Fabi, né? tranquila, me Tem a conectando, porque ia ter um Fabi. treinamento e eu tava lá bem assim. Até contei isso no treinamento, porque eu falei, gente, preciso compartilhar isso com vocês. Aí, né, eu lá, respirando, fazendo meus exercícios de respiração, escutando um mantra e tal. Um cara encostou do meu lado e já embicou para entrar na minha frente. Olha, eu não sei o que me tomou, né, na hora. Eu acelerava o carro, tipo assim, na minha frente você não vai entrar. O cara dava uma aceleradinha, eu dava outra, sabe aquela coisa assim? Então, não adianta. Você tem a vivência, você tem a teoria, você tem o que deveria fazer, o que não deveria fazer, mas na hora que a situação, ou melhor dizendo, na hora que a vida te apresenta um movimento, não é uma parte racional que leu os livros que eu li, que já viveu as coisas que eu vivi. É uma outra coisa que precisa se desenvolver. E eu preciso Não, estar atenta para isso, só isso. e você estava num clima, né? Você estava centrada, você estava Vibração, tudo isso foi por água abaixo. e a coisa rolou. Se fosse pelo lado de vibração, de energia, miou. Se fosse pelo lado da teoria, do que você já aprendeu, miou também. Entendeu? Então, assim, não tem controle de absolutamente nada. A gente conclui que é difícil mesmo. O Bert tem uma frase que é muito bonita, né? A vida nos toma. É isso mesmo. Então, assim, a gente tem os controles, é igual eu, né? Escolhi, planejei sair da empresa, montar a minha empresa, trabalhar por conta. Ah, não, quando as crianças voltarem aí, né, para a escola, eu vou trabalhar no horário que eles estão na escola. Ah, não deu um mês, pandemia, e aí, cadê meu planejamento? Tanta coisa que eu. Enfim. Ai, Ana, eu amei falar com você. Foi muito bom. A Diana aqui colocou, ó, viver é mesmo uma arte. Que delícia ouvir vocês falando sobre essa dança da vida, cheia de nuances, improvisos, experimento, amor. E é isso, né, Diana? No final das contas, é tudo sobre amor. É O isso que a gente faz certo, o que a gente faz, entre aspas, errado, é tudo por amor, mesmo, essa né? Tudo... sentir, né, Fabi? Quando a gente diz entender como é que a gente se sente e se sente em relação a ser amado, porque é isso que a gente busca. O que a gente mais quer na vida é ser amado. Né? Exatamente. E em função disso a gente sente tanta coisa, É. interpreta tanta coisa de uma maneira equivocada, Hum. às vezes até para aceitar que a gente não está sendo amado, quando de fato dava lidar com isso, né? E quando a gente tem a oportunidade de ter uma mãe, de ter um pai que olha para tudo isso e cuida da gente desde o início, para que a gente possa ter uma outra forma de se ver lá na frente,
Nossa, isso é tudo de bom. Uhum. E a pergunta que fica é, né, como a vida quer que eu aprenda sobre o amor? É, Exatamente. porque a vida traz todas as oportunidades para a gente se desenvolver no amor. Só que para isso a gente precisa, né? Bem-vindas, almas corajosas. Vamos. A A gente gente... precisa do ego, né? Exato. Ô, Pelo menos Ana, no começo. você vai dar um curso, né? Que é esse meu filho e eu e o meu filho. Quando que vai começar? Como é que as pessoas que possam se interessar possam procurar esse Ele, evento para participar? ele começa na primeira semana de maio, às terças-feiras, das 7h30 às 9h30 da noite. São 8 semanas que a gente vai estar um grupo de mães, pais. Em geral, as mães procuram mais, mas os pais são muito bem-vindos também. Então, nós vamos estar durante 8 semanas trabalhando com vários temas relacionados a isso tudo que a gente conversou aqui. Tá. Então, vamos falar sobre autoridade, vamos falar sobre limites, vamos falar sobre castigo, né, opções, estratégias diferentes para lidar com esse comportamento indesejado dos nossos filhos, como obter a cooperação, falar de necessidades não atendidas e o que elas, quando elas não são atendidas, o que elas fazem surgir, né? O que elas trazem aí no relacionamento do dia a dia. Vamos falar de um tema que é muito interessante, que é sobre desempenho de papéis. Como é que dentro da sua casa vai desempenhando determinados papéis e a gente coloca isso tudo numa caixinha de tal maneira que nós não conseguimos ser para além daquilo que a gente está determinado a ser. Vamos conversar um pouquinho também sobre essa relação família e escola, que é algo muito importante. A ideia é que durante essas 8 semanas a gente forme um grupo gostoso, tenha uma relação dentro do WhatsApp, de trocas constantes, de trazendo histórias, tem Apoia. muita história mesmo relacionada a esse dia a dia, esse cotidiano, um espaço seguro que a gente possa trocar e também aprender estratégias diferentes de lidar com conflitos entre irmãos, essas brigas que acontecem. E um outro aspecto interessante desse curso é que eu trago bastante textos literários para a gente poder conversar a partir deles também, porque o que a gente tem na literatura? A gente tem a humanidade. Então, esses textos literários não são textos para adultos, eles são, na verdade, livros infantis que eu trago para a gente estabelecer um diálogo com cada uma das temáticas. Então, além de tudo, a gente sai ali com um repertório de leituras para serem feitas com os nossos filhos, tanto crianças quanto adolescentes. Quem pode participar, né? Quem tem filho de que idade? Olha, desde recém-nascido até adolescência, desde que ele esteja em casa e ainda esteja numa situação educativa, você pode participar. E se eu não tiver filho e quiser participar para lidar com a minha criança interna, educar melhor a minha criança? Olha, Será que funciona? Porque eu sempre trago essa reflexão, né? Tá, agora você cresceu. E como que você cuida dessa criança que está sentindo falta disso, né? Você é o adulto agora da sua relação interna. essa pergunta é muito boa. Eu nunca tive ninguém nesses cursos com essa perspectiva. Eu tenho certeza que não, porque para mim já são poucos que chegam com coragem de cuidar dessa relação interna. Imagina num curso de mães e pais, né? Sinceramente, eu acho que seria assim uma coisa muito interessante de É, pensar, né? E de ter como dado desde o início, né? Eu estou vindo porque eu quero cuidar da minha criança interior, mas certamente eu tenho para mim que essa pessoa abriria a possibilidade de um nossa, outro curso na minha vida.
né? Com certeza, eu acho que é por aí. Aí esse a gente tem que fazer uma parceria, hein? Aí Porque, eu olha, ia falar, Tati, aí eu acho que a gente precisa compor, né? Eu acho que aí realmente seria interessante a gente pensar numa composição mesmo. ai, muito bom. Já, olha, gente, obrigada aí, ó. Muita gente ficou com a gente, sei lá, essa live aqui foi bem longa, mas foi muito gostosa. Eu amei esse bate-papo aqui com a Ana. Obrigada para todo mundo que ficou aqui com a gente. Ana, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu adoro. Sempre as trocas, assim, quando a gente conversa, são muito ricas. Eu reflito muito e eu acho muito bom. Adoro. E Para mim, uma obrigada. delícia. Muito obrigada. Nossa, é sempre muito gostoso estar com você, conversar. Desde o primeiro dia que a gente se conheceu, eu Sim, já tinha assim, muita troca para ser construída aí sim, ao longo da nossa vida. Estou muito feliz de ter estado aqui esse tempo com você hoje, viu? Muito, e com muito bom. todos que participaram. Muito obrigada, muito gostoso A mesmo, Diana, viu? a Diana já gostou da ideia do nosso curso aí, ó. Já temos uma pessoa. Ai, gente, então é isso. Eu vou deixar essa live salva, né? Provavelmente vai ficar no meu perfil e no da Ana, vou colocar ela como colaboradora. E quem estiver assistindo isso depois, quiser entrar em contato com a gente, fazer seus comentários ali no Instagram ou no individual, no direct, fiquem à vontade. Um beijo enorme, Ana. A gente se fala. Muito sucesso aí no curso e a gente se vê, né? A gente vai se falar em breve. Um beijo. Até, tchau, tchau. Tchau.